Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que hoje vai falar sobre educação e inteligência artificial. Olha, segundo uma pesquisa da APMs, Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, 29% dos estudantes hoje utilizam ferramentas com inteligência artificial nos estudos diariamente e 42% utilizam semanalmente. Entre os benefícios da inteligência artificial, de acordo com os participantes, estão a possibilidade de aprender a qualquer momento, em qualquer lugar, o acesso a informações e conteúdos mais atualizados e diversificados e a melhora na eficiência e na rapidez na resolução de dúvidas e também problemas. Mas também há desafios. Os principais citados na pesquisa são a falta de interação humana, a dependência excessiva em tecnologias que podem falhar ou ficar obsoletas rapidamente, e a possibilidade de erros nas avaliações e correções realizadas pelas inteligências artificiais. Para comentar essas questões e nos levar à reflexão, eu recebo aqui no estúdio a Cristiane Sais Pedro Marins, que é neuropsicopedagoga, é isso mesmo, não é isso? Isso, Bruna. Muito bem-vinda, muito obrigada pela participação. Obrigada pela participação também. Também recebemos a Helena Larris, que é pedagoga e editora da Lago de História. Seja bem-vinda, viu, Helena? Eu falei o seu nome corretamente, se não, pode me corrigir, por favor. É Laís, Helena Laís. Pronto. Então, feitas as correções, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pela participação. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, então, para o nosso bate-papo? Só vou ficar devendo aqui o cafezinho para vocês, tá bom? Vamos discutir esse assunto que, inclusive, é até um pouco polêmico, né? Nos dias de hoje, eu acho que inteligência artificial é um tema bastante recorrente. Muitas profissões temem a inteligência artificial, mas é algo que a gente não pode fugir, porque ela chegou e veio para ficar, né? Eu queria que você comentasse um pouco, Cristiane, esses dados que a gente deu aqui no início do nosso programa, porque, de fato, a inteligência artificial traz benefícios, mas também traz desafios. Você, na sua profissão, como é que você avalia isso diariamente? Eu sou educadora há 33 anos, né? E aí eu venho aí nesse processo de acompanhar essa evolução da inteligência artificial, da tecnologia, e como educadores, acho que a Helena também pensa um pouquinho sobre isso, quais são os desafios que nós educadores, que nós pais, porque eu também sou educadora parental e lido com as famílias discutindo sobre a inteligência artificial, temos que direcionar para essas crianças e para esses estudantes, né? Uhum. Quando a gente pensa na inteligência artificial, de frente com a interação, né, das pessoas, as pessoas usando essa máquina, né, essa máquina que é um robô, mas que muitas vezes as pessoas buscam respostas nela, né, e muitas vezes essas respostas chegam para as pessoas de acordo com o que elas querem escutar. Né? Então, vem o lado negativo. Se são crianças dependentes, crianças mais fragilizadas, estudantes com emocionais, precisando de ajuda, geralmente eles vão fazer o uso dessa inteligência artificial na busca inadequada. Né? Mas a gente não pode esquecer que ela veio para contribuir muito. Ela veio contribuir tanto na área da saúde mental, tanto na aprendizagem, né? O quanto hoje o aluno é a linguagem de comunicação deles, né? Consegue interagir de uma forma com mais qualidade, mas quando direcionada de uma forma adequada pelos professores e também pelos pais. Quando a gente pensa em tempo de aula, né, de chão de sala, o professor dando uma aula, e aí vai a emoção do professor nessa aula, é diferente dessa aula também acontecendo no computador. Então, é esse cuidado que acho que a gente precisa trazer com o olhar para a inteligência artificial, nós não perdemos a relação humana. Parece simples a gente falando assim, né? Mas acho que no dia a dia, Helena, você pode me dar sua contribuição agora, no dia a dia é bem mais desafiador, né?
Porque são coisas que acontecem ali na entrelinha do cotidiano, na entrelinha do dia a dia. É muito difícil você saber o ponto exato em que isso está fazendo bem ou está fazendo mal. Acho que assim como muitas coisas na nossa vida, mas especificamente o nosso tema aqui é a inteligência artificial. Qual que é a tua contribuição? O que é que você me diz a respeito disso, para a gente começar o nosso bate-papo? Então, Bruna, né, ouvindo aqui a Cristiane, assim, eu concordo, é um desafio mesmo, mas eu acho que é um desafio como todas as novidades, tudo que chega de novo, né, e que vem fazer parte do nosso dia a dia, em se tratando de tecnologia, né, a gente sempre se assusta de partida, então eu acho que é um tempo aí de entrar em contato com essa novidade, conhecer, experimentar, né? Eu comecei dessa maneira. Entrei no ChatGPT, depois no Bing.com, né? Lá com o Copilot, e fiquei brincando para conhecer a ferramenta, né? E aí eu fui percebendo que tem muitas questões, né, em torno disso, mas uma coisa que ficou de cara, assim, visível, foi a necessidade de saber perguntar, né, e de instrumentalizar essa tecnologia. Ou seja, quanto mais perguntas você faz, quanto mais você direciona e alimenta a inteligência artificial, melhores serão os resultados, né? Ou seja, não prescinde da nossa inteligência, né? A gente precisa entrar com a nossa bagagem humana, com a nossa inteligência natural, né? E aí sim extrair o que a gente precisa, né? Mas como toda novidade, assim como, né, quando eu também, como a Cristiane, dou aula há quase 30 anos, né, quando surgiu a internet, o Google e as pesquisas, que a princípio os educadores ficaram todos muito preocupados, bom, agora tudo vai ser copia e cola, né? A mesma coisa, é aprender e ensinar a usar a inteligência artificial de forma crítica, né? Ensinar, trazer para a sala de aula realmente para trabalhar e refletir criticamente sobre ela junto com os alunos, sabe? Talvez, Cristiane, o maior dos desafios seja mostrar justamente isso para os alunos, que eles podem utilizar e que ela veio para contribuir, mas que não anula, né, a necessidade de eles também participarem, de eles saberem perguntar, de eles saberem como manusear tudo isso. Como é que a gente convence um aluno que ainda está iludido, achando que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas dele? Acho que esse é o grande desafio, né? O educador apresentar para o aluno, sim, a ferramenta. Como a Helena disse, quando surgiu o Google, quando surgiram tantos outros aplicativos, mesmo as plataformas educacionais, né, onde tem material didático, cabia ao professor, sim, ensinar esse processo para ele aprender a pesquisar, né? Não esquecendo o quê? Que para aprender a pesquisar, a gente precisa aprender primeiro a pensar, né? Qual caminho eu vou seguir neste processo para eu chegar à resposta que eu quero? Porque não é a máquina que vai te dar a resposta certa, é o processo que foi ensinado que vai levar você a chegar à resposta que você espera. Processo de pesquisa, exato, né? Exato. Antes a gente usava as enciclopédias, sim, as bibliotecas, depois veio o Google. Eu estava até aqui me recordando no meu período escolar, né? Como é que os professores faziam ali com a gente, quando assim que surgiu, sim, né, o Google. Você poderia pesquisar, mas você não podia imprimir uma página inteira, um exato, texto, né, contendo ali o site. Sim. Você podia pesquisar, fazia o teu resumo e entregava. A inteligência artificial, eu acho que vai mais ou menos nesse caminho, você não acha, Helena? Sim, totalmente. A minha análise é bem essa, assim. Eu faço essa comparação com os livros, né? Então, a gente pesquisava nas enciclopédias. Quando eu era pequena, eu me lembro da minha mãe marcando, copia daqui até aqui. Que vai atender ao que o professor espera dessa pesquisa, né? E aí tem que copiar isso tudo? Não, você vai ler e aí você vai resumir, você vai escrever com as suas próprias palavras a partir, né, dessas informações. Depois, com o Google, a mesma coisa. Quer dizer,
uma pesquisa não é entrar num site e ler o que já está ali pronto, né? Então, essa questão da autoria e dessa necessidade desse professor mediador, ou seja, aquele que vai fazer a ponte, né, entre o recurso, né, o canal de informação e o aluno. Né? É a mesma coisa, é o mesmo trabalho. O que mudam são as ferramentas, né, e as facilidades. Então, assim, você, com a inteligência artificial, você abre um leque de possibilidades muito interessante, né, mas que realmente não prescinde dessa interação entre professor e aluno, né, e do trabalho mental, do esforço. Eu não vejo a inteligência artificial como uma ameaça ao pensamento, ou à capacidade de análise crítica. Quer dizer, todo o trabalho, né, de mediação do professor é que vai fazer essa diferença em como as coisas vão acontecer, né? E me conta uma coisa, Helena, você tem algum episódio curioso que, enfim, pelo qual você já passou, assim, trabalhando no cotidiano, no dia a dia, tendo que lidar com a inteligência artificial, com essa questão ali, educando um aluno? Então, eu trabalho com alunos de ensino fundamental, né, dos últimos anos do fundamental. Então, eles ainda utilizam bem pouco a ferramenta. Na escola onde eu trabalho, a gente usa muito os professores, né? Então, até porque a gente também está ainda se ambientando, né, com a chegada desse recurso. Mas os professores do ensino médio contam várias experiências, inclusive, assim, dos alunos estarem fazendo uma pesquisa, chegar lá com o material pronto, achando que o professor não vai se dar conta de que aquilo foi, né, tudo realmente plagiado, e hoje já tem instrumentos, né, de identificação, né, de detecção de plágio, né? Você tem aplicativos e ferramentas de detecção de plágio. Então, assim, no começo, isso era engraçado, porque eles achavam que eles estavam fazendo, né, realmente burlando ali, e o professor não fosse perceber, né? Agora, é aquilo, né? Quando a gente tem experiência, e se de um lado, né, essa geração de jovens, né, isso é algo pertencente à geração deles, eles têm mais destreza com esses instrumentos. Por outro lado, eles também têm muita ingenuidade, né? E a gente, mais velho, com a própria bagagem de vida, a gente consegue identificar esse tipo de coisa. E mais do que moralizar, mostrar para eles, né? Mostrar para eles não só desfazer aí a tentativa de burlar, mas também mostrar para eles como usar isso a nosso favor. De maneira nenhuma dizer que não, que somos contra. Eu sou aberta, né? Eu acho que a gente precisa estar aberto às tecnologias, elas vão vir independentemente da nossa vontade e da gente concordar ou não. E aí eu acho que o nosso papel é ir, né, entrando nesse tempo e encontrando o nosso lugar de mediador, né, nessa interação, né? Essa coisa de burlar o sistema é muito curiosa, né? Ainda mais nessa fase da adolescência ali, o aluno sempre acha que é um pouco mais esperto, né, do que o professor. Como é que na sua prática, Cristiane? Você já teve alguma situação curiosa que você pode compartilhar aqui com a gente? Acho que o interessante talvez aí seja mostrar para esse aluno que quando ele faz isso, ele não está burlando nada, né? Está burlando talvez a capacidade dele mesmo de aprender, de se desenvolver e tudo mais. A Helena dizendo aí do plágio, né? Eu fui coordenadora também dos anos finais do ensino fundamental, e um dia teve uma situação que a professora chegou rindo muito na sala,
porque um aluno ainda aí do 6º ano, né, que não tem esse letramento informacional, esse letramento digital que precisa, porque para a gente poder ensinar esse aluno a pensar sobre o uso da ferramenta, a gente precisa letrar, né? O professor precisa ser letrado, o aluno também. E um garotinho do 6º ano tinha que escrever um texto, ele pegou um texto de Carlos Drummond de Andrade e assinou o nome dele, né? Só isso, Poxa. né? E aí o trabalho foi, né? Não só com ele, com a sala, retomar esse texto, ler, pesquisar de onde tinha saído, não com a intenção de fazer esse aluno se sentir ali retalhado, mas na construção do significado do que é pesquisar, do que é produzir, do que é criar. Acho que quanto educador, né, Helena, a gente não pode esquecer o fato de que a criação em primeiro lugar, né? Então, antes de você chegar na ferramenta, você precisa ensinar essa criança a criar com a própria inteligência dela, né? É isso. Para depois chegar à inteligência artificial. Hoje, a maioria dos seus alunos já sabe que, na verdade, quando eles tentam ali burlar o sistema, na verdade, eles não estão burlando nada. Eles já têm essa consciência. Acho que é interessante a gente colocar também aqui um pouco da visão deles diante disso, né? Justamente para desmistificar, para que as pessoas parem também de temer a inteligência artificial, que ainda é muito temida, né? Na sua visão, na sua vivência, os seus alunos, eles já têm essa consciência de que se eles colocarem ali um pedido no ChatGPT, por exemplo, o texto vai até aparecer, mas muitas vezes, acho que a maioria das vezes não vai ser absolutamente bem escrito, vai faltar ali uma coesão ou outra, né? Eu acho que quando o professor, ele oferece uma proposta para o aluno e que ele traz a intencionalidade daquela aprendizagem, por que você está aprendendo e para que você está aprendendo, o aluno começa a criar uma consciência que não adianta eu copiar e depois eu me tornar um profissional futuramente, que eu não vou saber escrever, que eu não vou saber interpretar. Então, acho que vai muito do papel desse professor mediador ensinar esse aluno a entender qual é a intencionalidade da proposta. Os teus alunos, Helena, eles já têm essa consciência de que é uma ferramenta e não qualquer outra coisa? Então, os meus alunos ainda são pequenos, né? Utilizam pouco ainda a inteligência artificial, mas o que eu penso sobre isso, assim, é que eu concordo com a Cristiane, a escola, ela oferece muitas oportunidades e diversas, né, de interação entre o aluno e o conhecimento. Então, assim, mesmo com inteligência artificial, as crianças ou os jovens, né, vão ser convidados a criar algo numa aula em que eles não vão ter acesso ao computador, eles vão ser convidados a fazer apresentações na sala de aula, uns para os outros, e se colocar, falar à frente do grupo, né, trazer, conhecimentos, contribuições para a turma. Eles vão trabalhar com escrita manuscrita. Eles vão ter aula em que eles vão ser convidados a escrever a partir de uma leitura, a partir de uma reflexão qualquer, escrever textos, escrever poemas, escrever, né? Então, na escola, no ambiente escolar, né, o computador, a internet é mais uma ferramenta, mais uma proposta, mais um desafio, né? Eles têm muitos outros. Eles ainda usam caderno, eles copiam. Eles ainda têm aulas que eles escrevem, né, eles assistem a aulas em que o professor fala e eles precisam ser capazes de anotar, topicar, né, as coisas mais importantes que foram ditas pelo professor e fazer registros do quadro. Então, assim, essa é a riqueza da escola, né? Se a gente isola o computador, a inteligência artificial desse contexto, realmente fica assustador. Mas não é assim, a dinâmica da escola é uma dinâmica mesmo, muito mais rica e de muito mais diversidade, né? Então, eu penso assim, não acho que os alunos, tanto os alunos como nós, né, educadores, ainda estamos conhecendo essa ferramenta, né? Alguns países no mundo já implementaram o uso da inteligência artificial já
nos primeiros anos do ensino fundamental, já usam com as crianças. Eu acho que aqui a gente ainda está num passo atrás, o que eu não acho ruim, eu acho bom. Eu acho que a gente precisa ir com calma, né? É tudo muito... Os nossos tempos são todos muito corridos e muito apressados, e muitas vezes a gente bota, assim, a carroça na frente dos bois por não dar tempo ao tempo, né? Então, eu acho que está todo mundo ainda pisando nessa areia movediça, tentando entender os benefícios, os malefícios, para encontrar os melhores lugares, né? É isso. Os teus alunos ainda usam caderno? Quando a Helena trouxe um dado aí importante, né? Esse procedimento leitor e esse procedimento escritor, ele não pode ser esquecido. Se um aluno frequenta a escola precisa provocar esse aluno a pensar, né? Exato. Então, quando a gente fala em procedimentos dentro do currículo, né, Helena, faz parte, sim, do currículo da escola hoje esse aluno saber escrever, saber ler, saber escutar. Então, a gente fala em competências, né? Competências linguísticas, para que esse aluno consiga se deparar com a inteligência artificial e saber usar a seu favor e não contra. É curioso que a gente chegou de novo num denominador comum que é constantemente localizado em qualquer discussão, que é o tal do bom senso, que é o tal do equilíbrio, né? Não dá para só utilizar a inteligência artificial em demasia e também não dá para simplesmente excluir, sim, porque vai fazer falta. Né? A gente vai fazer um breve intervalo rapidinho, nosso papo tá bom, a gente já falou um monte aqui, mas no segundo bloco eu quero que você, inclusive, que está nos assistindo, continue com a gente, porque a gente vai entrar em outra seara. Vamos falar a respeito das questões psicológicas, emocionais, usando, portanto, a inteligência artificial. Não sai daí, até já. Voltamos para o nosso segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, que está falando a respeito da inteligência artificial, do impacto que isso pode ter, dessa tecnologia, né, que ela pode ter na vida dos nossos alunos, das nossas crianças que estão ali estudando diariamente, que estão na escola, né? Acho que a gente chegou num denominador comum aqui no nosso primeiro bloco, né, gente? Falamos a respeito do equilíbrio, do bom senso, que precisa ser utilizado com qualquer ferramenta, né? Seja ela inteligência artificial ou não. Mas eu queria provocar vocês nesse sentido, Helena. Quando existe um abuso, um uso indemasiado da inteligência artificial ou de qualquer outra ferramenta, é difícil a gente identificar o processo disso, né? Enquanto isso está acontecendo, normalmente a gente só consegue identificar quando já é um problema muito grande. Quando aquela criança, ou aquele adulto também, né, já está usando demais, já está numa dependência. Como é que é para você? Os seus alunos ainda são menores, né? Você estava dizendo aqui para a gente, mas você já conseguiu identificar algum impacto na vida deles com relação ao uso das tecnologias? Bom, Bruna, assim, sim, os meus alunos ainda são pequenos, mas, né, como educadora e trabalhando na escola, numa escola que vai até o ensino médio, eu tenho, né, contato com outros professores, a gente conversa, troca na sala dos professores. Então, o que acontece é o seguinte, na escola, durante o tempo que as crianças e os jovens passam na escola, né, esses usos serão controlados, certamente, né, porque eles têm lá a grade curricular deles, com milhões de aulas, né, laboratórios, e disso e daquilo, disciplinas variadas, né, e dentro das disciplinas, as estratégias e os caminhos de cada professor. A questão maior, eu acho que é quando a gente pensa nesse aluno, nessa criança, em casa, né? E aí, sim, a escola precisa dessa parceria com as famílias, né? A gente precisa desse diálogo, né, próximo, desse diálogo junto ali das famílias, no sentido de estabelecer esses horários, esses limites, né? Uhum. Jovem, as crianças e os adultos também, né? Todos precisamos de limites, né? Para tudo, para a gente alcançar esse equilíbrio, né? Do qual a gente estava falando aí
antes, né, esse lugar mais equilibrado e da sensatez, a gente precisa de contornos, né? E a escola não consegue fazer isso sozinha. A escola precisa da parceria dessas famílias para dar esses contornos, estabelecendo horários, né? Horários, formas, dias, enfim, cada família com os seus filhos, né, dentro da sua dinâmica, mas fazendo uma mesma coisa, que é estabelecendo esses limites, né? Agora, difícil é quando não existe esse bom senso também por parte da família, né? Aí eu acho que é um desafio enorme para vocês que são educadores. Muitas vezes a tecnologia ela é usada até como um instrumento para preencher ali um buraco que aquela família tem, até mesmo de relação humana Sim. com essas crianças, né? O que você pode nos dizer sobre isso? Como educadora parental, Bruna, acho que é o grande desafio que eu tenho lidado com todas as famílias, tá? Durante as orientações. Então, a gente pensa no contexto familiar hoje. Pais chegam em casa à tarde, né? Filhos ficam com cuidadoras. Quando chega em casa, os pais estão cansados, ainda tem toda a demanda da rotina, Sim. até a hora da criança deitar, e aí é muito mais fácil uma criança estar ali com um pegar iPad, o celular, pegar o tablet. Exatamente, né? Há um tempo atrás eu fiz uma orientação para uma família, para uma criança de 2 anos e 8 meses, que a escola pedia para fazer uma avaliação, porque essa criança tinha uma inquietude dentro da sala, ele não coordenava o corpo dele, ele corria de um lado para o outro, e aí na investigação com a família, o que a gente descobriu? Que antes de ir para a escola, esse menino já assistia a televisão ou ficava no iPad. Então, a velocidade, né, que ele trazia, trazia essa ansiedade corporal para ele. Em uma semana, a gente mudou a rotina da criança, a rotina da família, porque os pais também, né, estou com meu filho presente, não presença. Os pais também ficavam no celular. Esse menino começou a participar da escola com muita tranquilidade. Uma semana. O que vocês fizeram? Mudamos a rotina familiar. Esse menino de manhã, a gente montou um cantinho em casa para uma criança de 2 anos e 8 meses que trouxesse para ele ali atividades sensoriais. Né? Então, a gente, antes de ir para a escola, a gente vai desenhar, a gente vai fazer pop-it, a gente vai mexer com aquelas gelecas, que trouxesse para a criança um equilíbrio. E a família recebeu essa notícia, essa informação numa boa? Como é que foi esse trato com eles? De montar esse cantinho, no primeiro momento todo mundo enxerga o cantinho como, eu estou dando uma brincadeira para ele. E não é uma brincadeira. Quando a gente pensa na disciplina positiva, porque acho que é isso que os pais também precisam pensar para montar uma rotina com essa criança, qual vai ser a disciplina aqui dentro de casa. Quando eles perceberam que aquele espaço que eu criei na casa era um espaço de disciplina e não um espaço de brincadeira, e que aquilo trazia uma regularidade emocional para a criança, eles aceitaram. A televisão há 21 dias e nem o iPad faz parte da vida dessa criança de 2 anos e 8 meses. Né? Enquanto ele estava correndo ali de um lado para o outro na sala de aula, ele, na verdade, era um grande pedido de socorro. Exato. Até, né? Era um grande pedido de ajuda. Né? Eu não aguento escutar minha professora, eu não aguento ficar sentado, porque eu quero mais. Então, já ficou o dia inteiro sentado na frente da TV, 24 horas, ninguém aguenta, né? Então, sendo adulto ou sendo criança. Esse limite e esse olhar para os pais também, né? Porque muitas vezes a gente começa a achar natural essa comunicação onde eu olho para o meu esposo, mas eu estou no celular, eu converso com meu filho, eu estou no celular. E aí é uma observação que acontece diariamente, a todo instante, não é, Helena? É com você assim também? Às vezes porque a gente também se pega utilizando muito das redes sociais, da tecnologia. Como é que é para vocês lidarem com isso? É bem isso, né, que a Cristiane colocou. É um desafio mesmo. Tem que trazer essas famílias para dentro da escola, assim, né? Na escola, eu acho que as escolas realmente comprometidas com a educação, né? Tem hoje, né, esse viés de trazer essas famílias para dentro do espaço escolar, de promover reuniões, promover debates, né, muitas vezes em grupo, reuniões temáticas, né, com os pais da série ou da turma, e também os atendimentos individuais, né, que a gente faz ao longo do ano. Nós recebemos, por exemplo, na minha realidade, né, na escola em que eu trabalho, nós recebemos os pais dos alunos de 2 a 3 vezes por ano
para atendimentos individuais, fora as reuniões de grupo, né? E nesses atendimentos a gente fala sobre essas questões todas, né? Das tecnologias, né? Esse exemplo que a Cristiane deu, perfeito, assim, que são coisas que afetam muito a rotina das crianças. As crianças estão muito delegadas, né? A educação das crianças está muito terceirizada. E aí nem é uma crítica, não, assim, porque a gente vive tempos difíceis, as pessoas precisam trabalhar muito, mas sim, as crianças saem prejudicadas nessa situação, né? Porque elas têm um contato muito restrito com as famílias. Isso é uma realidade, assim, geral, em qualquer classe social, né? Essa ausência dos pais na rotina principal das crianças, então no acompanhamento, né? Também no acompanhamento escolar, e o celular roubando, sim, a nossa atenção, né? Vou me incluir aí, porque eu não sou diferente de ninguém, nós não somos, rouba mesmo, né? As telas roubam a nossa atenção e a nossa presença, né? E muitas vezes, quer dizer, os jovens, eles também estão aí bastante reféns disso, né? As crianças sofrem talvez de uma outra forma, né? A maior parte das crianças não tem celular, ou então, né, usam aqui e ali o celular de um adulto, né? Alguns têm, sim, alguns realmente os pais dão, mas muitos não têm e usam menos, e eles reclamam. Os meus alunos, que são crianças, eles reclamam muito desses adultos estarem com a cara no celular o tempo inteiro, assim, isso é uma queixa deles, né? Então, a mesma queixa que tem por parte dos adultos em relação à atenção desses jovens, acontece por parte deles também, né? É um problema que a gente precisa realmente, como a Cristiane falou, pensar maneiras, né, de reorganizar as nossas rotinas e olhar, né? E estamos todos juntos nesse desafio, Sim. né? A gente está falando a respeito de equilíbrio e de educar com equilíbrio. Eu quero mostrar para vocês esse livro aqui, que a Cristiane é coautora, e eu queria que você me falasse um pouco mais sobre ele, Cristiane, por favor. O que vocês abordam aqui nesse livro em relação a esse tema que nós estamos abordando aqui no Alesp em Pauta, que é a tecnologia? Sim. Esse livro ele traz para os pais informações assim pertinentes às necessidades que as crianças de hoje estão vivendo. Então a gente fala desde a relação das emoções, né, ensinar essas crianças a regular as emoções, como a gente também entra num capítulo falando sobre o uso da tela, né, como esses pais devem lidar com o uso da tela. E o meu capítulo eu falo sobre a hierarquia de valores. Então, quais valores os pais precisam ter em comum, marido e mulher, para que a criança entenda qual é o limite também com relação ao uso da tecnologia, né? Esse é um livro aí com muitos colaboradores, e tem um livro que dentro da parentalidade a gente discute muito com os pais. Não sei se você conhece, Helena, é o Geração Quarto, e agora saiu Geração Ansiosa, e o Geração Quarto ele destaca: eu tenho 52 anos e na minha infância 4 irmãos dormiam no mesmo quarto. Naquele quarto a gente brincava, a gente brigava, a gente contava fazia as pazes. Exato. E os pais às vezes nem sabiam de nada, né? Porque era ali, era um combinado dos irmãos, dos filhos. O tempo trouxe assim essa individualidade, cada filho num quarto. E aí, para que era isso? Para oferecer para o filho possibilidade de trazer amigos, né? Para você sentar ali e ter o seu espaço reservado. Só que hoje o quarto virou a solidão. É a criança, é o adolescente, ou com iPad, ou com o celular. E o celular a companhia, né? Exato. A troca lá que você tinha com teu irmão na tua infância está cada vez mais rara de acontecer. E você sabe, Bruna, que tem famílias voltando a ter quartos para os filhos juntos. Então, tem 3 famílias que eu trabalho, que eles fecharam um quarto no sentido: nós vamos transformar num espaço do brincar, e vocês vão aprender a dormir juntos, porque vocês precisam conversar, vocês precisam trocar. Então, como educadora parental e neuropsicopedagoga, eu vejo assim muitos pais dando um passinho para trás para desacelerar esse processo que as crianças estão vivendo. Porque, de fato, a internet é gulosa mesmo, ela exige sempre cada vez mais atenção, né? Se a gente não ficar atento, qualquer um pode exagerar no Vai uso, fazer né? parte.
né? Mas a gente tem que saber dosar esse uso da tecnologia, como a Helena disse. Quanto tempo essa criança pode ficar? A Organização da Saúde traz o tempo exato para cada criança, para cada faixa etária. Sim. Então, acho que precisa ser respeitado esse tempo. Sim, como tudo, né? O equilíbrio. Eu queria perguntar para vocês agora, pode ser começando por você, Helena, o que você acha que o poder público pode fazer também com relação a isso? A gente está falando de responsabilidade aqui dos professores, a gente está falando de responsabilidade dos pais. Será que o poder público, os políticos mesmo, a sociedade no geral, também tem um papel importante e fundamental no desenvolvimento dessas crianças? Qual que é a tua visão? Com certeza, eu acho que é uma responsabilidade, né? A educação dos jovens e das crianças não é uma responsabilidade somente da família, uma responsabilidade somente dos professores, dos profissionais envolvidos na educação, né? É uma responsabilidade política e social, certamente. Eu acho que quanto mais, né, espaços de troca, espaços de oferecimento, né, de material, de leitura, de informação sobre esses tópicos, né, não só sobre a questão da inteligência artificial, mas sobre esses temas relevantes hoje que todo mundo vive, o drama do celular, todo mundo tem a experiência de entrar no metrô e ver praticamente 100% das pessoas com a cara dentro do celular, né, e sem se olhar ou sem ler. Me chama atenção quando eu vejo uma pessoa no metrô com um livro nas mãos. Então, eu acho que a leitura também, né, isso é um papel fundamental do poder público, o incentivo à leitura, e aí eu estou falando da leitura de livros físicos, né, livros físicos. Eu acho importantíssimo, e o governo, né, as políticas públicas têm um papel fundamental no acesso, em dar o acesso aos livros, né. Então, e aí falo também como editora, né, essa experiência do livro na mão, do livro físico, do folhear o livro. Eu não sou contra o livro digital, sou absolutamente a favor, acho que tem espaço para tudo, né, a minha fala é a mesma em relação ao livro digital, né, em comparação ao que eu disse em relação à inteligência artificial. Eu acho que os livros digitais ou físicos, né, há espaço para todos, mas a experiência do livro físico tem uma experiência sensorial envolvida, né, no folhear das páginas, no cheiro do livro, na forma como se pega o livro, na leitura compartilhada que se faz com o pai, com a mãe antes de dormir, né, com alguém da família, que é esse momento, né, de afeto, e de estar ali num momento de afeto com o livro nas mãos, o livro ter esse lugar, né, na relação, mas para isso acontecer precisa ter acesso, por exemplo, né, as pessoas terem acesso aos livros. Então, os programas de governo, os programas de leitura, os planos nacionais do livro didático e literário são fundamentais, né, as compras de livros por parte das bibliotecas públicas, né, o acervo das bibliotecas das escolas públicas, né, porque acaba que as escolas particulares têm uma condição, um acesso muito mais favorável. Então, é preciso que haja investimento mesmo na criação de espaços de leitura, de espaços de bibliotecas públicas e bibliotecas escolares diversificadas, né, que possam atender a esses leitores de todos os gostos, né, de todas as formas e de todos os gostos. Além desse incentivo, que você está citando, Helena, Cristiane, talvez também seja de responsabilidade do poder público identificar, ou saber, minimamente identificar, quando está acontecendo um abuso também do uso das tecnologias. Por exemplo, quem sabe, né? Eu queria trazer aqui a discussão para vocês. Por exemplo, está em tramitação ainda, não é algo que virou lei, mas está em tramitação um projeto de lei aqui na Alesp, de autoria do deputado Carlos Gianazzi, que eu queria inclusive ler o artigo 1º, para que vocês possam aí tentar entender do que eu estou falando. Fica vedado, olha só, o uso de conteúdo produzido por plataformas de mídia ou por aplicativos de inteligência artificial como parâmetro
de referência e de métrica para a elaboração do material pedagógico a ser fornecido e utilizado pela rede pública de ensino, por exemplo. Talvez estabelecer limites também seja um caminho, porque, como a gente estava falando no primeiro bloco, né, uma coisa tão sutil que se passa, por exemplo, dentro de casa, que se passa às vezes na escola, alguém precisa dar ali um ponto, né, de limite entre aquilo que é em demasia, aquilo que é o equilíbrio. Talvez seja um ponto a ser pensado, né? O que você acha? A gente precisa pensar que a inteligência artificial ela não é o fim, né? Ela é um meio. Sim. Né? Então, quando a gente pensa em um material didático, onde vai oferecer, sim, para a criança, para o professor, conteúdos elaborados a partir da inteligência artificial, o que a gente não pode esquecer, o detentor do saber é o professor, né? E essa tecnologia vem, sim, para ajudar o professor a trazer para ele mais ferramentas para complementar as necessidades que ele sente como educador. E nunca esquecendo que quem identifica a singularidade dessa criança é o professor dentro da sala de aula. Então, se esse professor ele consegue entender a subjetividade do saber da criança, a tecnologia vem para complementar, não para ser o fim. E de jeito nenhum para substituir o professor. Exato. Né? Eu queria que vocês comentassem, agora a gente está chegando já nos minutos finais do nosso programa, inclusive, mas eu acho que é importante a gente abordar também essa questão aqui. Você trouxe um tema muito importante, Cristiane, que foi a questão da convivência entre as crianças e aí no âmbito familiar, né? Sim. Você citou a questão ali da tua experiência com seus irmãos na infância. Como é que a gente faz para incentivar mesmo essa sociabilidade das crianças na escola, quando você tem um tablet, um telefone o tempo todo à disposição, por exemplo, na hora do intervalo? Helena, é algo também que precisa ser pensado? Então, na escola em que eu trabalho, as crianças não ficam com o celular em horário... Nem pode celular, quem leva celular fica desligado na mochila. A gente não vive esse problema, né? Isso aí, eu acho que faz parte desses contornos aí, desses limites, são importantes. Agora, os alunos maiores, a gente vê com o celular na mão, né? E aí, aquela coisa, né? Eles estão com o celular, estão fazendo dancinha do TikTok, mas eles estão interagindo, né? A escola é o principal espaço de convivência, né, da criança, assim, a escola é o espaço social, né, principal das crianças e dos jovens. Então, eles estão ali em interação o tempo todo, né? E eu continuo pensando que, mesmo, né, nas escolas em que o celular seja liberado para os maiores, enfim, temos as leis também aí a respeito disso, regulando, né? Mas mesmo nessas escolas onde há uma flexibilização maior, eu não vejo como um problema dentro da escola, assim, porque na escola as crianças e os jovens estão em relação o tempo todo, ainda que portando um celular, né, algum tablet. A questão, como a Cristiane falou, é muito a casa, esse quarto solitário, né, esse momento fora da escola em que essas crianças estão muito sozinhas, muito entregues ali a essas mídias digitais e que precisa de supervisão, né? Precisam de supervisão, precisam de regulação desse tempo de limite, né? Mas eu acho que na escola, pelo menos assim, na minha experiência, as relações estão acontecendo o tempo todo, não tem celular no meio, isso é um olhar que eu acho atento dos educadores. Eu vejo assim, isso em geral, com os outros professores, colegas assim, que eu tenho, de realmente não tem celular no meio, na hora da aula e na hora dos intervalos, a não ser realmente os alunos, né, maiores, e que mesmo assim estão em relação. E a tua experiência, Cristiane? Hoje estou fora de escola, né? Mas o tempo que eu estive em escola, a gente trouxe algumas estratégias para o intervalo, principalmente com os pequenos, Helena. A gente fazia o show musical,
uma vez por semana, onde as crianças faziam apresentações, levamos caixas com corda, com bola, né? Para a criança começar a interagir de uma forma que elas se conheçam, porque às vezes eles nem se conhecem, sabe, Bruna? Então, assim, é quando começam os conflitos, porque eu não tenho mais essa relação com o meu parceiro de sala de aula, eu não conheço as habilidades dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. E quando a gente propõe esse espaço dinâmico dentro de um intervalo, onde os instrutores, onde os monitores vão estar ali brincando com as crianças, acho que a gente acaba afastando e criando, até nos alunos mais velhos, essa possibilidade de olhar para os menores. Nossa, né? Isso é tão importante, né? Porque, de fato, a criança ali, a primeira infância é algo... É um momento da vida que vai nos acompanhar o resto da vida. Então, o que acontece ali, a gente vai lembrar ao longo de toda a nossa existência. De fato, é muito importante isso, né? Eu estou aqui aprendendo com vocês, a gente está chegando nos minutos finais do programa, mas foi um bate-papo já para mim muito interessante. Eu preciso perguntar para vocês se tem alguma questão dentro desse tema que é tão amplo, né? Que vocês acham absolutamente importante ser tratado aqui e que, porventura, eu não te perguntei, por exemplo. Helena, tem alguma coisa que você queira completar? O que você me diz? Não, eu achei bem interessante, a gente falou sobre bastante coisas muito importantes. Eu só quero comentar a fala da Cristiane. Eu achei a fala da Cristiane perfeita. Lá na minha escola também a gente tem um trabalho... de trazer essas brincadeiras antigas, né? Essas brincadeiras antigas, corda, peteca, bola, plástico. E aí, quando você propõe esses momentos prazerosos da brincadeira, de lazer, resgatando essas brincadeiras, corrida de saco, as crianças amam, elas, os jovens aderem e sim deixam o celular porque tem algo mais interessante para fazer, algo que pelo menos ali está naquele momento. Eu achei excelente essa fala da Cristiane, porque sim, nosso papel, o papel da escola é oferecer, né? Não é só negar e não pode, tudo bem, as regras e são necessárias, mas oferecermos, outras opções, coisas que eles também possam se interessar e naturalmente fazerem escolhas diferentes, né? Cristiane, suas considerações finais. Tem alguma coisa que eu não abordei que você acha que precisa ser falado? Bruna, eu acho que assim, a educação é uma tríade, né? É família, escola e a criança ali. Eu acho que as escolas precisam trabalhar com mais formações com os pais, né? O que a Helena disse de trazer temas relevantes, acontece sim nas reuniões trimestrais, mas acho que a escola de pais é essencial nesse momento. E eu não estou dizendo isso porque pai não sabe, ninguém sabe. Nós todos estamos aprendendo com essa nova geração. Então, existe um projeto de lei já, né, para parentalidade, e o educador faz parte da parentalidade, todas as pessoas que cuidam das crianças são responsáveis. Então, acho que ações que ofereçam para os pais um espaço de troca, de construção, e que o pai também não fique com a agonia dele em casa se culpando, porque pai também acaba se culpando, né? Eu trabalho tanto e deixo o meu filho, né? Eu acho que precisava existir mais isso, né? Ninguém consegue dar conta de tudo, na verdade, né? Quando a gente consegue encontrar ali um equilíbrio, ou pedir ajuda quando precisa de ajuda, também isso já faz uma diferença e tanta, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Gente, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Obrigada. Foi ótimo. E para você que nos acompanhou até aqui, eu espero que tenha sido também um bate-papo bem esclarecedor, que você possa ter refletido bastante a respeito da inteligência artificial e da educação das crianças como um todo, tá bom? Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.